Olá, bom dia a todos. Dando continuidade à aula de Química, última aula de Química, comentamos aí um pouco do fenômeno químico e fenômeno físico, transformação química e transformação física, né? Comentei um pouquinho no vídeo, né, anterior a esse, um pouco sobre as transformações químicas, como que elas acontecem, o que é necessário para que elas aconteçam, né? É necessário a interação de materiais ou material com energia. Diferenciamos um pouquinho aí fenômeno físico de fenômeno químico, né? Transformação química de transformação física. Por exemplo, transformação química ela tem a característica de formar um novo material. Misturei lá vinagre, que é um líquido, com um pó branco, que é o bicarbonato. Eu tenho um sólido, eu tenho um líquido. Formou um gás, formou um novo material, diferente do que eu tinha anteriormente. Então essa é a característica aí principal de uma transformação química, né? Agora, a transformação física ela ocorre, né? Porém, a transformação física ela não forma um novo material. Por exemplo, se eu quebrar uma placa de isopor, eu continuo tendo isopor. Se eu amasso uma latinha, eu continuo tendo a latinha, né? Não formou um novo material. Né? Se eu mudo a água lá, gelo, para líquido, só muda ela de estado físico, eu continuo tendo a água. Então são exemplos de transformações físicas, ok? Bom, outro detalhe, transformações químicas elas vêm acompanhadas de evidências que não garantem 100% a ocorrência de transformações químicas, mas ajudam. Por exemplo, cor, textura, cheiro, liberação de gás, liberação de energia, né? Eu cheguei a apresentar para vocês, antes do período da pandemia, uma reação que liberava energia. Como é que eu observo que liberou energia? Misturo dois materiais, o recipiente aqueceu. Você sentiu que o recipiente aqueceu? Significa que a reação está liberando energia. Uma evidência também de transformação química. Bom, turma, hoje nós vamos falar aí das propriedades específicas dos materiais. Bom, as propriedades específicas dos materiais elas servem principalmente para quê? Para caracterizar os materiais, né? Para você poder identificar amostras de materiais desconhecidos. Né? Então as propriedades específicas elas auxiliam muito na identificação de amostras de materiais desconhecidos. Né? E é uma forma segura de você identificar. Por quê? Geralmente no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente tem o hábito aí de identificar os materiais pelo odor, né, pelo cheiro ou até pelo sabor, né, ingerindo. Só que são práticas, né, que se você for pensar num contexto de laboratório, não são práticas seguras, né? Num laboratório o profissional não pode sair ingerindo ou inalando todos os materiais que ele encontra aí pela frente. Então, um dos recursos interessantes aí é o conhecimento das propriedades específicas dos materiais e saber trabalhar com essas propriedades, né? Porque essas propriedades elas podem nos auxiliar a identificar materiais desconhecidos de uma forma segura ou até diferenciar, né? Por exemplo, você tem lá dois materiais, você quer saber se esses materiais eles são feitos de uma mesma amostra, de uma única amostra de materiais ou de materiais diferentes, você pode comparar através das suas propriedades, né? Eu tenho lá um material A, um material B. Se eu perceber que esses materiais têm propriedades semelhantes, bem próximas, eu consigo identificar eles como sendo feito de um mesmo material. Agora, se eles apresentam propriedades bem distintas, bem diferentes, eu vou começar a concluir que esses materiais são feitos aí de amostras diferentes, né, de materiais diferentes mesmo, ok? Bom, vamos às propriedades. Uma delas, primeira, é a solubilidade. O que é a solubilidade? Solubilidade é uma propriedade que indica o limite máximo de um determinado sólido, seja ele sal ou açúcar, que eu consigo dissolver em uma certa quantidade de água a uma determinada temperatura. Então, seja o sólido sal ou açúcar, por exemplo, eu tenho um copo lá com uma certa quantidade de água.
Coloquei uma colher de sal, mexi a solução, né, para dissolver o sal na água, e percebi que houve dissolução total, né, dissolveu todo o sal, né. Então significa aí o quê? Que não atingiu ainda a solubilidade do sal em água, né? Significa isso, ou seja, resultou numa mistura homogênea, uma fase única. Agora, por exemplo, se eu continuar aumentando essa quantidade de sal, vai chegar uma hora que, por mais que eu mexa essa solução, por mais que eu mexa e deixe ela em repouso, vai ficar alguns grãos de sal no fundo sem se dissolver. Isso significa o quê? Que ultrapassou a solubilidade do sal, no caso aí, em água, né? Então, todo material ele tem uma solubilidade, né, que é um limite máximo que se consegue dissolver em uma certa quantidade de água a uma certa temperatura, ok? Tá? Estou mencionando a temperatura porque a temperatura ela influencia no quanto eu consigo dissolver, né, desse material em uma certa quantidade de água. Bom, outra propriedade aqui que nós vamos explorar é a densidade. A densidade é essa fórmula aqui que eu anotei aqui, né? Essa fórmula não, né? É uma relação, né? Ela é a relação da massa pelo volume de um determinado material, ok? Então, se eu tenho um material lá cuja massa é 10 gramas e o volume é 2 centímetros, eu vou dividir 10 por 2 e eu vou ter a densidade desse material aí, que é 5 gramas por centímetros cúbicos. Ok? Bom, então, falei da solubilidade e da densidade. E nós temos uma terceira propriedade aí, que é as temperaturas de fusão e de ebulição, né? Os materiais, quando eles são aquecidos, eles modificam, né? Eles sofrem modificação de estado físico ou suas características a partir do momento que ele atinge aproximadamente aí suas temperaturas de fusão e de ebulição, né? E essas temperaturas de fusão e de ebulição, elas estão relacionadas com os estados físicos da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? Nós temos aí estados físicos. Primeiro aqui, sólido, líquido e gasoso. Quais são as mudanças? A passagem do sólido para o líquido ela é conhecida como fusão. Então o material ele atinge a sua fusão mais ou menos quando ele atingiu a sua temperatura de fusão, se ele for aquecido, né? Se eu tenho um material lá sólido, eu aqueço, ele vai começar aproximadamente a se transformar em líquido quando ele atingir a sua temperatura de fusão. E aí essa mudança é chamada de fusão. Bom, a mudança do líquido para o gasoso, geralmente ela acontece de duas maneiras. Ela acontece na forma de ebulição e evaporação. Qual a diferença de uma para outra? A ebulição é aquela mudança do estado líquido para o gasoso com a agitação do líquido, né? Aquela mudança rápida. Por exemplo, a água está fervendo lá na panela, então ela está passando do líquido para o gasoso na forma de ebulição. E evaporação é uma passagem mais lenta, né? Que a gente quase não percebe. E aí os materiais eles passam do estado líquido para o gasoso, mais ou menos quando ele atinge o quê? A sua temperatura de ebulição. E também, se resfriarmos os materiais, temos a volta também, né? A passagem do gasoso para o líquido, né? Que seria aí no caso a liquefação, e a passagem do líquido para o sólido, que seria aí a sublimação. Nós temos também um caso aí de passagem diretamente aí do sólido para o gasoso, que é a sublimação. Ok? Então esse esqueminha que eu fiz aqui, caso vocês não consigam visualizar muito bem, depois eu envio um esquema para vocês aí. É um esqueminha que indica os estados físicos da matéria e as suas mudanças aí. Bom, por que eu estou falando aí dessas propriedades com vocês? Porque essas propriedades elas são fundamentais, né? Principalmente no contexto de identificação de materiais desconhecidos.
Bom, trouxe aqui alguns materiais para a gente fazer um experimento aí de densidade, né? Um experimento associado à flutuação dos objetos. Então esse experimento eu vou usar água, sal, ok, ovo. Bom, esse experimento ele tem o objetivo de trabalhar a densidade aí associada à flutuação dos objetos, né? Então, comecem a se habituar a trabalhar a densidade associada à flutuação dos objetos. Bom, então vou colocar aqui nesse copo com água o ovo. Então, como vocês podem observar, o ovo aí ele afundou no copo com água. Por que isso aconteceu? Porque o ovo cru ele tem uma densidade maior que a densidade da água. Agora, o meu segundo objetivo aqui é verificar se o sal altera essas propriedades iniciais da água, né? Então, eu vou pegar um segundo copo aqui e vou adicionar aí algumas colheres de sal. Preparar uma mistura aí, né? Que pode ser uma mistura homogênea, né? Se dissolver totalmente o sal, galera. Ou se sobrar resíduo sem se dissolver, uma mistura heterogênea. Eu vou adicionar um pouquinho de sal aí. E depois vou acrescentar o ovo aqui para ver se houve alguma alteração. Vou colocar aqui a segunda colherada. Mais uma aqui. 3 colheres, vai. Agora eu vou retirar o ovo do outro copo e acrescentar aqui nessa solução. Bom, tá aqui o copo com água e sal. Vou acrescentar o ovo aí para a gente observar se houve alguma modificação. Olha só aí, galera. O ovo flutuou, certo? O ovo aí ele acabou flutuando. Por quê? Porque a adição de sal aumentou o quê? A densidade da água, né? E esse aumento ele vai acontecendo aos poucos. Conforme eu vou adicionando as colheres de sal, aos poucos a densidade da água vai aumentando. Agora essa densidade da água aqui, que é uma densidade da mistura água e sal, ela ficou maior que a densidade do ovo, fazendo com que o ovo passasse aí a flutuar. Ok? Bom, galera, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Em breve trago mais informações aí. Tchau!